Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre placas de circuito impresso. Vou te dar 6 dicas de como projetar uma placa de circuito impresso e vou te falar um pouquinho sobre minha experiência como projetista. Então eu comecei a projetar placas de circuito impresso há mais de 25 anos. Então desde lá eu tenho trabalhado em diversos projetos na área tecnológica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas rápidas sobre como projetar uma placa de circuito impresso. Então eu já trabalhei em diversas áreas, automação, trânsito, entre outras. Então quando você está se projetando uma placa, a gente tem que saber o que está fazendo. Não adianta só ser bonitinha a placa, então tu tem que ter uma bagagem técnica boa para poder projetar a placa de circuito impresso. Uma vez eu peguei um projeto de uma empresa grande, que olhando até ele era bonitinho, mas aí tu vai analisar um pouquinho mais o projeto, tu vê que o projeto foi bem mal feito, então eu tive que refazer todo o projeto e para o projeto ficar adequado para a empresa poder produzir em grande quantidade. Então vamos para a dica número 1. Então não adianta só sair fazendo a placa de circuito impresso, então tu tem que ter um conhecimento técnico de eletrônica analógica e eletrônica digital. Então tem que estudar para realmente saber o que está fazendo, não é simplesmente pegar e sair desenhando a placa de qualquer maneira. Então tem que conhecer um pouco de circuitos, tanto analógicos como digitais, para poder ter fundamentos para poder projetar uma placa de circuito impresso de uma maneira adequada. Dica número 2. Então é importante a gente saber aonde que a gente quer chegar. Então se é um produto, se é algo que tem que ser mais barato, tem que ser mais robusto, então se for algo que tem que ser barato, eu tenho que escolher os materiais adequados a isso. Se for um ambiente mais agressivo, a placa tem que ser mais robusta, então eu vou acabar gastando mais, então eu tenho que saber exatamente o que eu estou fazendo. E para isso eu tenho que saber aonde que eu quero chegar. Então é importante saber a especificação do projeto, saber o que eu quero desenvolver com clareza, e dessa forma eu consigo projetar uma placa de uma maneira adequada para o meu caso. Então dica número 3, então o esquemático é algo fundamental no projeto da placa de circuito impresso. Eu preciso ir atrás de componentes e pensar bem o que eu quero fazer. Vai ser barato? Então eu vou ter que selecionar componentes para o meu esquemático que sejam baratos. Eu preciso de uma placa mais robusta? Eu vou precisar selecionar componentes que tenham uma robustez maior. Dica número 4. Então tem que saber o que eu quero fazer. Então na hora de fazer o layout da placa de circuito impresso, eu preciso saber, eu quero algo mais profissional, eu vou usar fibra de vidro. Eu quero algo mais comum, eu vou usar composite ou fenolite. Então eu tenho que saber exatamente o que eu quero fazer, quanto que eu quero gastar e como que eu vou fazer. Tem uma área específica para fazer, é um celular que eu vou projetar, eu vou precisar de mais layers, um layer, 2 layers ou mais layers, então tem que saber exatamente o que eu quero fazer. Dica número 5, então regras de projeto. Não adianta a gente pegar e sair projetando a placa. Eu preciso saber aonde que eu vou mandar fazer. Vou mandar fazer no Brasil, vou mandar fazer fora do Brasil. Então eu tenho que saber, primeiro antes de sair fazendo a placa, eu tenho que saber quais as regras de projeto da empresa. Eu quero fazer uma empresa na China, eu tenho que ir lá pesquisar as regras de projeto da empresa para poder fazer o projeto conforme as regras de projeto da empresa. O que são as regras de projeto? São as regras mínimas que a empresa consegue fabricar. Então se eu tenho uma trilha mínima daquela empresa lá da China de 5 mil, não adianta eu querer fazer uma trilha de 2 mil, que aquela empresa não vai conseguir projetar. Então se a empresa trabalha só com placas de dupla face, não adianta eu querer fazer uma placa com 4 layers. Então são coisas importantes eu olhar as regras de projeto. Então dica número 6, eu falo um pouquinho no meu blog sobre um artigo sobre placa de circuito impresso. Então se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo, vocês podem acessar lá o artigo, dar uma lida. E se você achou que esse vídeo ajudou você, se inscreva no canal e até as próximas dicas. Abraço!